Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, Because I Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, último domingo do mês, estamos aqui para conversar sobre nossa leitura conjunta, a primeira leitura conjunta de 2023. Começamos o ano muito bem. E para quem não sabe, Because I Read faz a leitura conjunta, um livro a cada mês, dependendo se o livro for muito grande, a gente divide em 2 meses. Nós temos um grupo de discussão no WhatsApp. Eu sempre preparo um cronogramazinho para servir de base para a nossa leitura. Quem quiser participar é sempre muito bem-vindo. E hoje nós estaremos conversando sobre Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse livro aqui foi votado por vocês. Eu fiz uma enquete, foi acho que em outubro, para a gente escolher os livros de novembro, dezembro e janeiro. Eu sempre dou algumas opções e vocês fazem a escolha. Os mais votados são os livros que nós estaremos lendo nos meses específicos. Às vezes a gente aceita a indicação de um membro da nossa discussão, alguém que está sempre participando, fala assim, queria muito ler aquele livro. Aí até a gente traz aquele livro para a nossa leitura conjunta. Caso contrário, a gente eu escolho algumas opções, a gente coloca em votação. Então, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz foi o livro escolhido por vocês para a gente estar lendo agora em janeiro e foi uma excelente leitura. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vou pedir para você não esquecer de curtir o nosso vídeo para ajudar aqui o canal, de você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para acompanhar aqui nossas resenhas, nossos bate-papos. E eu vou sempre estar deixando embaixo aqui na descrição do vídeo os links da Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês. E aí eu vou pedir a gentileza, se vocês resolverem adquirir os livros, vocês usarem o nosso link, porque ajuda bastante aqui a gente continuar com o nosso trabalho. Então vamos lá, gente. Essa aqui foi uma leitura muito especial, muito especial. Eu estava com esse livro há muito tempo, eu gostei muito que ele foi escolhido para leitura conjunta, porque me fez ler. E é engraçado, eu estava com a sensação desse livro, assim, eu queria ler, mas às vezes até tinha chegado já a ler um capítulo sozinha e aí deixei pra lá. E engraçado isso, eu queria ler, mas eu não pegava ele pra ler, né? E dessa vez, né, como a gente foi fazer a leitura conjunta, eu acabei, né, me comprometendo com a nossa leitura conjunta e a gente fez essa leitura. E foi uma leitura muito especial, é um livro bem diferente, tá, gente? Vamos falar aqui um pouquinho do nosso autor. Eu acho que pouca gente aqui não ouviu falar ainda, pelo menos pessoas que gostam de leitura, poucas pessoas não ouviram falar de C.S. Lewis. C.S. Lewis, acho que tem por volta de uns 40 livros publicados, ficção, não ficção, mas um dos trabalhos mais famosos do C.S. Lewis, mesmo quem não tenha lido o livro, pelo menos acredito que tenha visto o filme, ou pelo menos tenha ouvido falar, é esse aqui, olha, não sei se vocês conseguem ver, As Crônicas de Nárnia, né? Foi uma série de livros, 7 livros infantis que o C.S. Lewis escreveu sobre fantasia, né? E virou um dos grandes clássicos da literatura, né? Então, pelo menos esse livro, eu acredito que vocês já ouviram falar do C.S. Lewis. Mas o C.S. Lewis tem muitos outros trabalhos muito bons, muito importantes, e muitos deles falam sobre cristianismo de uma forma ou de outra. E esse aqui é um deles, que a gente vai ter, né? Esse livro aqui está classificado como livro que fala sobre religião, filosofia, cristianismo e por aí vai. O C.S. Lewis, gente, na verdade o nome dele, eu estava até curiosa para saber, eu fui dar uma pesquisada na biografia dele, é Clive Staples Lewis. Clive Staples Lewis. Ele é irlandês, nasceu em Belfast em 1898 e ele faleceu em 1963 também, no Reino Unido. Os pais dele tinham uma condição financeira razoável. A mãe dele chegou a fez universidade naquela época, uma coisa raríssima, uma mulher frequentar a universidade, a mãe dele frequentou, e eles davam muita importância à educação. O C.S. Lewis foi muito bem educado, né? Foi muito bem direcionado em questões de educação. Ele tinha um irmão chamado Warren, e o C.S. Lewis já foi um menino prodígio. Aos 3 anos de idade ele já sabia ler e escrever. Aos 5 anos ele já estava escrevendo historinhas de fantasia
onde os bichinhos dele vestiam roupas, eram como se fossem assim, bichinhos humanizados. E ele se inspirou para fazer essas historinhas dele nos livrinhos que estavam sendo publicados naquela época da Beatrix Potter, uma outra grande escritora de livros infantis, né? Para quem não conhece, vale muito a pena dar uma olhada. Então, C.S. Lewis já começou a carreira dele de escritor cedo. Mas ele foi muito mais que escritor. Ele foi professor universitário, ele deu aula em Cambridge, em Oxford. Ele era especializado e, aliás, isso está virando um tema contínuo aqui nas nossas resenhas. Acho que os últimos 3 livros que eu li, os autores eram especializados nessa área, que é de literatura medieval, história medieval, história da Inglaterra, que mais? Isso aí, ele aqui é história medieval e história renascentista. Então, gente, que é um tema que eu adoro, né? Nossa, gosto muito. Mas aqui a gente não vai ter nada de literatura medieval não, tá? Mas ele deu aula, ele foi poeta, ele foi crítico literário, ele foi ensaísta, ele foi, que mais? Teólogo, né? E por aí vai, uma pessoa com uma baita formação. E trabalhou até praticamente o fim da sua vida, né? Ele morreu cedo, né? Pela idade, se morreu 60 e poucos anos. Mas é isso, gente. Esse é o nosso... uma outra curiosidade sobre ele. Um dos melhores amigos dele, se não o melhor, era nada mais, nada menos que o nosso querido Tolkien, né? Autor de Senhor dos Anéis. Que mais? Vamos falar aqui sobre ele. Bom, esse livro aqui foi escrito... Primeiro ele saiu, na verdade... Como é que ele teve a ideia desse livro? Ele estava sentado na igreja, assistindo ao serviço lá não sei se culto, missa, o que seja. Ele estava na igreja, ele foi acometido por essa ideia de escrever um livro onde um diabo aposentado dava dicas para o seu sobrinho, iniciante na carreira de influenciador espiritual, para como lidar com os humanos, né? E aí ele escreveu uma carta para o irmão dele e falou assim, ele falou assim para o irmão dele: eu fui acometido de uma ideia para um livro que eu acho que pode ser útil e divertido. E é exatamente o que a gente tem aqui, né? Primeiro, esse livro é um livro epistolar, né? São várias cartas, na verdade, 31 cartas. Ele primeiro saiu em capítulos, né? Numa revista semanal cristã. Saíram os 31 capítulos, isso foi em 1941. E ele foi publicado como livro, né, com todas essas cartas juntas em 1942 e continua sendo uma história, um livro, né, uma literatura atual até hoje, né? Que mais? O que fala, gente? O que é o enredo aqui desse livro, né? A gente vai ter aqui, na verdade ele modificou um pouquinho a ideia do que ele tinha passado para o irmão dele. A gente vai ter aqui o senhor Maldanado, né? Em inglês é o Screwtape. Então aqui a gente vai ter o senhor Maldanado, que é um diabo do alto escalão lá, da ordem inferior, né? Do inferno. E são cartas que ele vai orientar, vamos dizer assim, o sobrinho, orientar e advertir o sobrinho dele, o Vermelindo, tá? E ele vai orientar o Vermelindo, porque o Vermelindo tem o que eles chamam de paciente, que é um ser humano. Nesse caso, esse paciente dele é um jovem inglês, que é recém-convertido à fé cristã. E o contexto que a gente está aqui é o da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nessas cartas, o Maldanado vai orientar o Vermelindo a como manipular e influenciar, né, esse jovem, esse paciente, a vir para o time deles, né? Vir para o time do inferno. E aí a gente vai ter aqui uma história, gente, que é extremamente engraçada, cômica, você vai rir aqui em muitos momentos. A forma que ele fala, né, que ele escreve as cartas é muito irreverente, né? Você não tem um momento realmente assim muito sério no livro, né? Apesar que algumas digressõezinhas pequenininhas, o assunto fica um pouco mais sério, mas 90% do tempo ele fala de uma forma bem brincalhona. São cartas curtinhas, né? O livro em si é curtinho, são 200 páginas. Mas ao mesmo tempo ele aborda assuntos muito sérios, né? Ele fala de
espiritualidade, ele fala da questão social, ele fala da questão política, a questão da guerra, ele fala da psicologia, ele fala de filosofia. Então, brincando, muita coisa importante é trazida à tona aqui, nessas histórias aqui, nessas cartas que ele troca com o sobrinho dele. Na verdade, é como se fosse uma correspondência, só que você não vê as cartas do Vermelino, você só vê as respostas, né, que ele dá pro Vermelino. E é realmente aquilo que ele falou. Para quem é cristão, que é o meu caso, esse é um texto bastante instrutivo, sabe? Eu fui lendo e até, assim, apesar de ser uma história curta, eu não quis ler rápido, porque eu quis digerir. Eu li uma carta, ia fazer alguma coisa, de noite eu li outra carta. Eu meio que me perdi no cronograma que eu mesma fiz, porque, como eu disse, eu acabei dando prioridade para as outras leituras maiores e depois eu foquei mais nessa, mas mesmo assim eu não li de uma vez, eu fui lendo aos poucos, né? E ele traz essa história, assim, que me fez acordar para várias coisas. Algumas eu já sabia, foi bom para fixar, outras me deu falei, pô, é desse jeito mesmo, sabe? Então, é um texto que para quem é cristão é bastante instrutivo. E para quem não é um texto muito bem-humorado. É muito divertido, você vai se divertir lendo esse livro, né? E o primeiro momento você olha para esse livro e fala assim, poxa, mas não tem, parece que não tem um enredo, né? Mas conforme você vai desenvolvendo a leitura, você percebe que a trama faz um arco, né? Batendo papo, conversando, mas conforme os assuntos que vão entrando em pauta vão se desenvolvendo, você vai vendo que vai fazendo um pano de fundo, um arco, né? Vai crescendo na história, vai chegando ao ápice, depois ele vai caindo. Tem toda uma sequência de acontecimentos e de assuntos abordados que interligam a trama, que fazem a trama ficar amarradinha, sabe? Agora, uma coisa importante aqui, né? Todas as cartas são do ponto de vista do diabo. Então vai ter uma total e completa, absurdamente total inversão de valores aqui, né? O que é bom é ruim, o que é ruim é bom, pelo menos no que a gente tem o senso comum dita, né? Vamos dizer assim. E principalmente para uma pessoa quando ela é cristã. Vai ter uma total inversão de valores. O inimigo, que ele sempre vai escrever com letra maiúscula, o inimigo, na verdade, é Deus, né? Para quem está acostumado, para quem frequenta a igreja, para quem tem uma certa familiaridade com textos cristãos, a gente sabe que quando a gente fala inimigo, a gente está falando do diabo, é que toda vez que ele fala de inimigo, ele está falando de Deus. E tudo que pra gente, pelo menos pra mim, é bom, é agradável, é bem-vindo, tudo aqui pra ele vai ser ruim, vai ser mal visto, vai ser... Então, assim, eu tive uma dificuldade no primeiro momento e eu não achei que ia ser tão difícil a gente fazer isso. Torna o texto um pouquinho até desconfortável no início, porque você tem que trabalhar a tua mente para inverter, porque eu começava a ler uma frase, eu falava assim, não tô entendendo nada. Aí eu tinha que voltar para o início de novo, porque ele inverte os valores, né? Não só do nome, né, do inimigo ser Deus, mas do que é bom é ruim, do que é ruim é bom, sabe? É muito interessante. Fora as ideias que ele vai passando também em relação a isso, né? Não só as palavras, mas as ideias que ele vai passando em relação a isso. E o próprio autor, ele fala da dificuldade dele que ele teve com isso. Eu queria até ler aqui um trechinho para você de um pós-escrito que tem aqui no final do livro do autor. Vamos ver aqui a página 77, que ele fala assim, olha: essa obra foi para mim a mais fácil de escrever e também a menos prazerosa. Mais fácil, sem dúvida, pelo fato de a ideia de escrever cartas diabólicas, depois que você a tenha concebido, se explora espontaneamente. Quando você se dá conta, já terá escrito 1000 páginas se deixar a coisa fluir. Mas, embora fosse fácil torcer a mente para adotar uma atitude diabólica, isso não é nada divertido, ou pelo menos não por muito tempo. O esforço gera uma espécie de cãibra espiritual. O mundo no qual eu tive que me projetar enquanto falava por meio de mal danado era todo feito de poeira, cascalho, sede e irritação. Todo e qualquer traço de beleza, frescor e genialidade teve que ficar de fora. Eu me senti sufocado quando estava prestes a terminar e teria asfixiado meus leitores se tivesse estendido a coisa.
Entenderam? Vocês conseguiram captar aqui o que eu tô querendo dizer? Né? E assim, gente, é um livro assim que eu acho assim, na minha opinião, Patrícia, né? A pessoa que lê esse livro, o leitor que lê esse livro, provavelmente vai ter 3 tipos de atitude. Uma dessas 3 tipos de atitude. Ele vai ter aversão ao texto, ele vai falar assim, não, tudo baboseira, blá blá blá, não tem nada a ver, só tem besteira aí. Ele vai não entender nada. Cara, ele vai ler a frase, vai ler de novo e falar assim, não tô entendendo nada do que ele tá falando. Não sei ao que ele tá se referindo. E vai ter aquela pessoa que vai se identificar com tudo que ele escreveu aqui. E foi o meu caso, né? Apesar de ter sido escrito no início do século passado, tudo que ele fala aqui é extremamente atual, né? E pra mim, concordei em gênero e número igual com 90% de tudo que ele falou aqui, tá? Eu queria ler aqui pra vocês alguns trechinhos para vocês entenderem do que se trata o livro, né? Como é que é essa história? Porque não tem muito mais o que eu falar, são cartas, né? Mas eu queria, só para vocês terem sentido um gostinho da história, eu queria ler alguns trechos aqui com vocês. Aqui, ó. É engraçado como os mortais sempre nos imaginam colocando coisas em suas mentes. Na verdade, nosso melhor trabalho é feito mantendo coisas fora da mente. Leve em consideração que é sempre o mal danado, o diabo falando pro sobrinho dele, o outro diabo, tá? Página 54. O inimigo, lembrando sempre que o inimigo é Deus, não pode tentá-los para a virtude, mesmo da mesma forma que tentamos para o vício. Ele quer que eles aprendam a andar sozinhos e deve, por isso, retirar a sua mão. E se o que restar for apenas vontade de andar, ele ficará satisfeito até mesmo com seus tropeços. Não se iluda, vermelhinho. Não haverá perigo maior para a nossa causa do que quando um ser humano que não mais deseja, mas ainda assim pretende fazer a vontade do nosso inimigo, olhar em redor para um universo do qual todo o traço dele parece ter desaparecido e perguntar-se por que foi abandonado e ainda assim obedece. Outro trecho. Aqui, olha. Quando eles tiverem realmente aprendido a amar cada qual a seu próximo, como amam a si mesmos, eles estarão autorizados a se amarem a si mesmos como amam a seus próximos. Pois não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo. Ele realmente ama os bípedes desprovidos de cabelos que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. De fato, a estrada mais segura para o inferno é a gradual. A inclinação suave sob os pés, sem curvas repentinas, sem marcos, sem placas de sinalização. Deixa eu ler aqui outro. A tarefa de planejar o trabalho de amanhã é dever de hoje, embora o seu material seja emprestado do futuro. O dever, como todos os deveres, está no presente. O inimigo não deseja que os homens entreguem o seu coração ao futuro e depositem nele seu tesouro. Queremos toda uma raça perseguindo perpetuamente o fim do arco-íris, que nunca seja honesta, nem gentil, nem feliz no agora, mas sempre usando toda a realidade presente que lhes é oferecida no presente como mero combustível com o qual abastecer o altar do futuro. E aqui, por último, só um instantinho, gente, deixa eu só me mexer aqui um momento. Os seres humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo os destinou à eternidade.
Creio, portanto, que ele deseja que atentem especialmente para duas coisas: para a eternidade em si e para aquele ponto no tempo que eles chamam de presente. Pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Em uma palavra, o futuro é, de tudo que se sabe, aquilo que é menos parecido com a eternidade. É a parte mais completamente temporal do tempo, pois o passado está congelado e não flui mais, e o presente está todo iluminado por raios eternos. Então, gente, a história é essa, tá? É mais ou menos isso, e talvez esses trechinhos que eu tenha lido aqui foram trechinhos mais reflexivos, não foram trechinhos engraçados, mas podem acreditar em mim quando eu digo que o livro ele não é pesado, ele é leve, ele vai brincando com você e vai falando de coisas muito sérias, muito importantes, e eu gostei muito dessa leitura. Agora eu queria fazer um comentário com vocês o seguinte: ao final do livro ele coloca esse pós-escrito, né, que ele fala um pouco como é que foi escrever esse livro, e ele coloca um outro texto, né, um pontinho, não sei se é um ponto, mas mais um pedacinho de um texto que não faz parte do livro, mas que se chama Mal Danado Propõe um Brinde. E, gente, se o livro não tivesse valido de nada, se eu não tivesse gostado de nada nesse livro, ele teria valido só por esse texto que está no final. Para mim esse texto foi assim, catártico, sabe? Foi assim, eu li ele, meu filho veio ver o que estava acontecendo, porque eu li e comecei literalmente a gritar. É isso, eu falava uma opção de coisas, sabe? Como se eu estivesse assim, me identificando totalmente. Esse texto, no entanto, eu não vou comentar com vocês, porque ele envolve muito de crenças e ideologias pessoais, que eu não vou abrir discussão aqui pra gente ficar comentando sobre isso, que eu acho que não é o ponto. Mas eu tô até com vontade de dar esse livro. Eu gostaria que todas as pessoas que eu gosto, que eu conheço, que são importantes pra mim, meus amigos, minha família, lessem esse livro, especialmente esse último texto. Se eu pudesse dar esse livro pra todo mundo, só pra poder ler esse texto, eu daria. Não que o livro não seja bom, o livro é muito bom, o livro todo é interessante, mas só por esse texto final, ele já vale muita coisa. Foi assim, esse texto aqui final, eu vou reler várias vezes, vou ler, vou passar esse texto para outras pessoas, porque foi assim um divisor de águas assim, para refletir o meu momento, o momento que eu acho que eu estou inserida agora, na minha vida, no local onde eu vivo, no lugar onde eu moro, e foi na situação que eu estou envolvida no momento, foi muito importante para mim. Se chama, de novo, Mal Danado Propõe um Brinde. Foi muito bom. Mas, de toda forma geral, o livro foi muito gostoso de ler. Foi uma leitura muito válida. Foi o meu primeiro contato com o C.S. Lewis nessa parte assim, que não é exatamente uma ficção, é mais uma reflexão, né? Dele eu só tinha lido as Crônicas de Nárnia. Tem outros livros dele aqui que eu quero ler. Cadê? Tem até aqui, olha. Sobre histórias. Eu tenho mais uns dois. A Abolição do Homem. Eu tenho vários outros livrinhos dele que eu estou interessada em ler. Mas esse aqui foi uma leitura muito especial, muito marcante, que agregou bastante ao meu universo de leitura. E valeu muito a pena. É isso aí, gente. E eu quero aproveitar, já que a gente está aqui no final do mês, e dizer para vocês que a gente vai estar começando agora esta próxima semana, ainda não sei o dia, mas eu vou avisar no Instagram e no Facebook do Because I Read. Os links do nosso Instagram e do nosso Facebook estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. A nossa leitura de março, também escolhida por vocês, será um clássico da nossa literatura nacional, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu já li esse livro há muitos anos atrás, há décadas atrás. Sei que eu gostei muito, me lembro disso, mas me lembro um pouco da história. Está na hora de reler esse livro. E estou muito animada com essa leitura. Vem participar com a gente. Mesmo que você não queira comentar, que você seja tímido, entra lá no grupo de discussão do WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. O link fica na pasta LC dos Stories do nosso Instagram. Eu sempre passo o link também em postagens no Facebook. Vem participar com a gente da nossa leitura, pelo menos acompanhar a nossa leitura. Eu vou fazer um cronogramazinho, vai ser publicado no Instagram e no Facebook. Acredito que a gente vai estar começando ele lá pelo dia 5, 6 de fevereiro. Dá tempo de você adquirir seu livro, pegar emprestado, baixar no Kindle, que seja, né?
Um grande clássico da literatura nacional. Machado de Assis é um dos meus autores nacionais favoritos, se não o favorito. E eu vou aproveitar, gente, que eu já vou estar lendo isso aqui. Eu vou ler junto com ele, na verdade, depois que acabar essa leitura, eu vou ler uma HQ que eu ganhei, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em HQ. Esse livro aqui eu ganhei de uma amiga, faz parte de um projeto chamado Amiga Leitora. Ela me deu 12 livros para serem lidos ao longo de 2022. Infelizmente, eu não consegui cumprir a meta de ler os 12 em 2022. Eu ainda estou terminando de fazer essas leituras, vou terminar. Quando eu terminar, eu vou resenhar essas leituras aqui com vocês, falar sobre elas. Mas um deles, esse aqui era para o mês de setembro, é o HQ do Memória Póstumas. Então eu vou aproveitar que a gente vai estar fazendo essa leitura. Quando eu acabar, eu vou lá falar do HQ também, vou ler o HQ. E aí quando eu resenhar, vou resenhar aqui os dois juntos para vocês. Sempre no último domingo de cada mês a gente traz a resenha da nossa leitura conjunta. É isso, pessoal. Muito bom falar com vocês. Espero que todos tenham tido um mês tranquilo, boas férias. Agora fevereiro volta ao trabalho, mas ainda tem carnaval, né? Mas é isso aí. Muito bom falar com vocês. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e até a próxima.